passos, né? A gente viu aí que a gente tem que se preocupar com a prática, e isso é a consciência que a gente tem que dar o primeiro passo. Tiago acabou de entrar aí. Foi. Fala no primeiro dia de novo, tá? Então, no primeiro dia, o objetivo foi esse start inicial, dessa consciência, para a gente despertar. O Danilo colocou aqui. Danilo, eu vou abrir, no finalzinho dessa live, um espaço para a gente fazer uma interação melhor, tá bom? Então, acalma aí. Lá no finalzinho eu vou abrir para as perguntas. O pessoal tá entrando aí, ó. Eu vou abrir para as perguntas e aí a gente pode até ver se a gente consegue fazer uma interação melhor. Eu aceito aqui tua solicitação para a gente conversar, tá bom? Mas até o momento a gente vai estar passando esse conteúdo. E no primeiro dia, como eu falei, a gente falou sobre essa questão da consciência do primeiro passo, né? Que é a importância de você saber que não tem hora certa, uma hora certa, ou um semestre da faculdade certo, um período correto, ou esperar o diploma sair para você se preocupar com o mercado. Quanto antes você se preocupar com a prática, com sua carreira, com o que você vai fazer na prática, melhor. E esse é o pensamento que a gente tem que ter para a gente dar os primeiros passos. E esses primeiros passos foi o tema da live de ontem, tá? Quem estava aqui na live de ontem, coloca aqui. Eu estava na live de ontem, só para eu saber também quem estava acompanhando aqui ontem e hoje. Ontem a gente falou sobre os 3 primeiros passos para você iniciar a sua carreira de sucesso no mercado ambiental. Quem ainda lembra, quem está aqui, que estava na live de ontem, que lembra desses 3 primeiros passos, coloca aqui nos comentários só para eu ter uma noção de quem estava aqui ontem, tá bom? Traz um copo d'água para mim. Aí o pessoal tá entrando. Quem estava aqui ontem, só sinaliza para mim aqui, tá bom? Enquanto eu tô olhando a galera, São Paulo, Sergipe, Pernambuco. Pernambuco tá pertinho aqui do Ceará. A gente tá quase vizinho. Aqui a Ana colocou que estava na live ontem, a bióloga conservadora, observadora, quer dizer, desculpa, tava aqui, falou agora que estava na live ontem. Teve. Cara, eu esqueci teu nome. Depois tu coloca aqui pra eu lembrar teu nome. A gente fez até uma mentoria junto. Falou também que estava na live ontem. É bom saber que tem uma galera que estava ontem. É importante, a Gabi colocou também, que a gente dê sequência a esse projeto. Porque eu selecionei com cuidado para que cada live complementasse a live anterior. Então, às vezes, você assiste, quando você assiste em sequência, fica melhor o aprendizado, tá? Então, galera, é o seguinte. O tema da live de hoje, quem tá no meu grupo do Telegram, tem... Aí, Márcio, eu acabei de ver aqui seu nome, Márcio. Márcio foi um cara que a gente teve uma mentoria aqui de mais de 1 hora. A gente falou sobre uma porrada de conteúdo prático. Ele trabalha numa concessionária. A gente tava vendo aí a questão dos aspectos e impactos ambientais da concessionária, quais são os serviços ambientais que ele pode estar prestando para essa concessionária. E foi bem interessante, inclusive esse episódio já está publicado no canal do YouTube, tá? Então, se você quer saber como foi esse processo de consultoria particular com o Márcio, que a gente abordou vários temas da prática, dá uma olhada lá no meu canal do YouTube que está lá na íntegra para você dar uma olhada, tá bom? Então, galera, já entrou uma galera aí, a galera está entrando aos poucos. E o tema desse terceiro episódio do projeto é o seguinte: como começar sua carreira ambiental de sucesso apesar de não ter dinheiro. Eu vou colocar aqui agora fixado esse tema para a galera que vai entrando aí saber o tema da live de hoje. Vou colocar aqui para vocês. Live 3. Como começar mesmo sem dinheiro. Então eu vou publicar e vou fixar o comentário aqui. Esse é o tema da live 3. Então, se você tem, se você pensa sobre isso, mas como é que eu vou dar os primeiros passos? Por exemplo, na live passada a gente falou dos 3 primeiros passos que você tem que dar para começar a sua carreira, aí a gente já vem conversando sobre isso. Mas se eu não tenho dinheiro, como é que eu começo minha carreira? Então, essa é uma das grandes perguntas que eu recebo diariamente lá nas minhas páginas, e por isso que eu dediquei essa live justamente para falar sobre isso, tá, galera? E eu quero começar esse conteúdo de hoje contando uma história para vocês. Quem me acompanha há um certo tempo, quem já tá vendo aí meus conteúdos, tanto no grupo do Telegram, inclusive, antes que eu me esqueça, quem for do grupo do Telegram Pro Ambiental, coloca aqui no comentário, sou do grupo Pro Ambiental LPCA, só para eu saber quem é que tá lá no Telegram, que tá aqui me acompanhando também, tá?
Galera que está mais perto da gente, está mais perto do nosso conteúdo, conhece um pouco da minha história. E eu quero começar essa live de hoje falando também sobre isso. Quando eu comecei lá na minha oportunidade do estágio, para mim eu tive uma expectativa muito grande quando eu tive a oportunidade de ser chamado para entrevista para estagiar numa empresa de consultoria, tá? Eu tive essa oportunidade, inclusive isso foi muita sorte que eu tive, né? Eu simplesmente fui chamado, mandei um currículo como eu mandei para várias empresas e eu tive sorte de ser chamado para essa consultoria, tá? Não é sempre que isso acontece. Só que eu fui chamado e eu fiquei com um entusiasmo muito grande. E uma das minhas expectativas maiores foi olhar para um escritório de consultoria, ver o que tem lá. O que eu imaginava? Deve ter muito equipamento, deve ter muito material que o pessoal faz no campo, trabalho. Eu vejo uns vídeos, às vezes a gente está pesquisando, né? A gente vê uns vídeos no YouTube da galera levando um monte de equipamento, topografia, levando um monte de aparelho. Eu digo, eu nunca vou. Como é que eu vou começar a minha carreira sem ter nenhum equipamento desse? O equipamento desse custa muito caro. Como é que eu vou comprar isso? Né? A galera lá com os carros tudo adesivado da empresa. Eu não tinha nem sonho de ter um carro naquela época. O máximo que eu tinha era uma moto para me locomover na cidade. Então ficava muito distante. E uma das maiores expectativas que eu tive foi essa: eu vou olhar um escritório de consultoria ambiental de perto, de dentro, né? A faculdade eu não tive essa oportunidade. E o mais interessante é que esse escritório, ele tinha mais ou menos na época, foi em 2014, uns 4 anos, se eu não me engano, 4 a 5 anos que ele estava no mercado. Então, pô, é uma empresa que já está há um certo tempo no mercado, então deve ter uma porrada de clientes, deve ter um monte de equipamento legal, eu vou aprender a mexer nas paradas, tudo. Então, isso foi uma grande expectativa que eu tive. Quando eu cheguei lá para fazer a entrevista, o que eu vi foi o seguinte: uma sala que eu não me lembro a área em metros quadrados dessa sala, tá? Eu só sei que não é maior do que a sala que eu tô agora, a sala da minha casa, e provavelmente não é maior do que a sala que você tá aí agora, que está acompanhando essa live. Uma sala comum, tá? E nessa sala tinha 2 computadores e uma mesa. Uma mesa que servia mais para o pessoal colocar os documentos, os papéis, os processos lá de licenciamento que estava para ser dada entrada, enfim, documentos dos clientes em cima da mesa. Então eu olhei para aquilo ali e falei, pô, eu não sabia que era tão simples, né? Uma empresa de 4 anos, eu esperava muito, eu estava com expectativa muito alta, tá? Então aquilo ali para mim foi a primeira surpresa de cara, quando eu entrei. Uma sala pequena, comum, com 2 computadores e uma mesa cheio de papel em cima. Foi isso que eu vi. E à medida que eu fui fazendo os trabalhos nessa consultoria, eu fui percebendo que aquilo que eu imaginava, que eu precisava de muitos equipamentos, eu precisava ter muitos computadores sofisticados, que eu precisava, por exemplo, de um carro, a empresa não tinha um carro. Inclusive eu vou contar essa história do carro para vocês nessa live, mas é interessante, escuta só. Eu comecei a ver que não era bem assim. O pessoal utilizava computadores comuns, normais, tá? Nenhum computador especial, para fazer os trabalhos, para fazer os projetos ambientais, alguns softwares, inclusive todos os softwares gratuitos para fazer alguns mapeamentos, inclusive todo o mapeamento, a maioria era todo terceirizado, tá? Então eu comecei a ver que não era bem aquilo que eu pensava. A empresa não tinha sequer um veículo próprio, um carro próprio. A gente tinha uma moto, que a gente fazia o deslocamento na cidade para ir no órgão ambiental, para ir numa prefeitura, para ir pegar um documento na casa do cliente ou na empresa do cliente. E quando a gente precisava de carro, a gente tinha 2 opções. Ou a gente fazia o cliente ir buscar, nos buscar no escritório para ir até o campo, primeira opção, ou a gente alugava um veículo. Então, na grande maioria das vezes, o cliente ia buscar a gente no escritório para fazer os trabalhos. O gerente lá, inclusive, ontem eu contei a história do gerente, ontem não, na primeira live, no dia 23, segunda-feira, eu contei que era um gerente do 4º semestre da engenharia ambiental, que já fazia negociação, já fazia um bocado de coisa, que eu nem sonhava em fazer, que já estava no 9º, quando eu entrei no estágio. Então, ele conversava lá, desenrolava, negociava, e acabava que o cliente ia buscar a gente de carro lá no escritório para fazer os trabalhos. Eu não questionava muito, porque para mim era tudo muito novo, então ali para mim eu não tinha o que estar questionando, eu ficava só observando e aprendendo, foquei em aprender. Então, interessante, né? Uma empresa há 4 anos no mercado, uma porrada de clientes, contratos lá, processos. Naquela época eu não tinha acesso muito à questão financeira, eu era estagiário, quem estagiou sabe aqui
que você não tem muito acesso às questões de financeiro, contratual. Ao bom tempo foi que eu fui ganhando a confiança da empresa e aí tendo mais acesso, tá? E aí eu fiquei observando aquilo e fiquei impressionado com aquilo. Então ele conversava, o cliente ia buscar a gente ia para o campo. A empresa não tinha carro, tá? Então eu observei, rapaz, a empresa nem tem carro. Então, será que realmente é necessário muita coisa? Uma empresa que está há 4 anos, com CNPJ, microempresa, será que é necessário muita coisa para a gente começar a nossa carreira? Uma empresa que está há 4 anos, eu não vejo muita coisa que eles têm aqui. Eles têm 2 computadores, uma mesa e não tem nem carro. Inclusive, eu tenho uma história interessante para vocês. Na época do meu estágio, tudo que eu fazia era para chamar a atenção do gerente, do chefe, para poder ganhar mais confiança. Quem já fez estágio sabe como é que funciona essa parada. A gente quer ter a esperança de ser contratado e acaba querendo chamar a atenção, trabalhar dobrado, e foi isso que eu fiz. Teve uma ocasião lá que a gente precisou de um carro para fazer um trabalho de campo. Em outra cidade, o trabalho de campo, a gente precisava se deslocar de carro, não dava para ir de moto nessa ocasião, precisava de um carro. E aí a empresa ia alugar um carro, só que eu estava querendo chamar a atenção. Foi o que eu fiz. Eu peguei um carro da minha mãe, que é um Palio vermelho, que até hoje ela tem, e peguei o carro e a gente foi fazer o trabalho. A empresa só abasteceu. Então, só para vocês terem uma ideia de que a empresa que eu estagiei, que tinha 4 anos no mercado, que tinha clientes, que tinha uma estrutura, que tinha CNPJ, não tinha um carro, não tinha nenhum equipamento que não fosse um computador, no caso 2 computadores, porque eram 2 pessoas trabalhando, e quando ia o gerente e o funcionário e eu ao mesmo tempo, ficava um sem computador, por incrível que pareça, ficava uma pessoa lá sem computador, tá? E rodava os trabalhos, fazia os trabalhos, ia a campo. Então, galera, o que eu estou trazendo essa história para vocês aqui é o seguinte: você não precisa de mais nada do que provavelmente você já tem para iniciar sua carreira de sucesso no mercado ambiental. Eu vou dizer para vocês agora, bem aberto, uma opinião de quem está no campo, do que você precisa, tá? Antes de dizer do que você precisa para iniciar a sua carreira, eu vou dar uma olhada aqui em alguns comentários que eu vi para a gente ir respondendo, tá? A bióloga conservadora não tinha carro, realmente pode ser impressionante, mas não tinha carro. Não tinha carro. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, vocês vão guardando aí, tá? Eu vou dizer para vocês agora o que vocês precisam para vocês iniciar a carreira de vocês. Primeiro, um computador. Eu acho que é muito importante você ter um computador. Provavelmente você que está me escutando, você tem um computador. Qual é o computador ideal para a sua consultoria ambiental? Para você iniciar a sua carreira? O seu computador é o ideal. Então, um computador, primeiro quesito, um telefone celular, que provavelmente, se você está acompanhando essa live, é do seu telefone do seu celular, tá? Acesso à internet. São os três pilares de estrutura que você precisa ter para iniciar sua carreira hoje no mercado ambiental, uma carreira de sucesso. Eu estou há mais ou menos 6 anos, se contar com o tempo de estágio, o tempo de contratação e o tempo de autônomo no mercado. E eu não precisei mais do que isso para fazer meus trabalhos, para fechar meus contratos e para ter inclusive um faturamento médio de R$30 mil por mês com consultoria ambiental e licenciamento, com negócios locais, empreendimentos locais, de pequeno e médio porte. Então, galera, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: é uma mensagem positiva. Às vezes a gente pensa que precisa de muito, mas tudo que a gente precisa a gente tem. Outro detalhe também, a bióloga colocou aqui impressora. No meu escritório, quando a gente queria imprimir, tinha um escritório vizinho, que era a sala era da mesmo dono, a sala que a gente alugava, e a gente mandava para ele, pegava os documentos e pegava. Então, nenhuma impressora própria a gente tinha. Parece mentira, mas não é. A gente foi ter uma impressora muito tempo depois, porque aí a empresa, o escritório que estava do lado fechou e a gente precisou ter essa impressora. Mas o pessoal mandava os documentos via Wi-Fi para a impressora vizinha e a gente pegava os projetos. Quando a gente precisava de uma impressão com maior qualidade, às vezes a gente imprimia umas plantas georreferenciadas em A3, a gente fazia com uma gráfica lá, uma empresa que era especializada nessas impressões. Então, galera, se você tem, mais uma vez, se você tem um celular, se você tem um computador e você tem acesso à internet, você já tem tudo que você precisa
para você iniciar sua carreira ambiental de sucesso hoje, tá? Então, parem de pensar que vocês precisam muito. Ah, lá, quer dizer que você nunca usou um drone, nunca precisou usar um drone? Como é que você faz trabalho de levantamento no campo só com o celular? Como é que você faz impressão de plantas em A3 só com o celular? É o seguinte, a gente tem que aprender a ter uma forma de pensar de consultor ambiental. O consultor ambiental é um resolvedor de problemas ambientais. Então, quando a gente tem um problema, a gente tem que pensar mais na solução do que engrandecer o problema. Se o problema é fazer levantamento de campo e você não tem dinheiro para comprar um GPS de navegação, um GPS, um equipamento de GPS, existem milhões de aplicativos que você pode baixar, aplicativos confiáveis que você pode baixar, que te dão o resultado, tá? Que te dão um resultado que te permite fazer os trabalhos dentro da consultoria ambiental, licenciamento de pequenos e médios negócios aí na sua cidade. A bióloga observadora colocou: em qual local você reside? Só faz trabalhos na sua cidade? Não, eu resido na cidade de Juazeiro do Norte, interior do Ceará, e eu sempre digo até para os meus alunos do meu treinamento que a área que você tem que estar atuando para o seu público-alvo, na hora que você for delimitar o espaço geográfico de atuação, tem que ser de pelo menos aí de 20 a 50 quilômetros de raio da sua cidade. Então não é só na sua cidade, mas nas cidades vizinhas, desde que você tenha condições de prestar uma assessoria para essas empresas. Eu não presto serviço para empresas em Fortaleza, por exemplo, na capital do estado. Por quê? Muito distante, não tem como eu estar indo lá, é um custo muito alto para eu estar indo lá para fazer trabalhos de acompanhamento. Então eu foco o trabalho nas cidades vizinhas, nos locais onde eu posso dar uma assistência, porque a prioridade é eu gerar um serviço de qualidade para os meus clientes. Não é simplesmente pegar um monte de cliente e não fazer um serviço bem feito. Então, respondendo essa pergunta, é isso, tá? Só voltando aqui, quer dizer que eu nunca fiz trabalho com drones, quer dizer que eu nunca precisei de um carro para fazer um trabalho? Claro que eu precisei. Inclusive, no meu canal do YouTube tem um relatório de campo onde eu usei um veículo aéreo não tripulado, que é o VANT, que significa a sigla, de asa fixa, que é um dos equipamentos mais sofisticados para aerolevantamentos. Mais sofisticado, tecnologia suíça. O equipamento desses que eu utilizei, que está lá no meu YouTube, ele custa em torno de R$ 200.000. E eu fiz um trabalho com esse equipamento. Eu fiz porque eu quis fazer, porque eu achei bonito fazer? Não, porque foi necessário. Porque para esse trabalho específico, se você quiser saber mais detalhes desse trabalho, vai lá no meu canal do YouTube, eu explico tudo lá, tá? Para esse trabalho específico foi necessário. Mas eu não precisei comprar um equipamento de R$ 200.000 para fazer esse trabalho. Porque quem pagou o aluguel desse equipamento e a equipe que faz o levantamento, que não sou eu que faço o levantamento, eu apenas chamei a empresa especializada. Quem pagou a conta no final foi o cliente. O cliente pagou a conta no final, porque ele precisava do resultado, e o resultado eu só podia dar se eu tivesse esse equipamento. Se eu precisei de veículos, muitas vezes para ir em campo, tá? E o primeiro carro que eu comprei já foi com o dinheiro da minha consultoria ambiental. E foi um carro simples, foi um carro que não dá para ir para campo com ele. O que eu fazia quando eu precisava ir para campo? Eu alugava um veículo. E quem pagava o aluguel do veículo? O cliente. Está dentro da precificação do seu serviço ambiental. Então veja, eu não preciso ter um drone, eu não precisei ter um VANT, não precisei ter um carro para poder prestar serviços utilizando esses equipamentos. Porque quando eu faço uma precificação, inclusive eu tenho uma aula sobre isso, sobre como precificar serviços ambientais, dentro da planilha de precificação, tudo isso está incluso. Está incluso aluguel de veículo, está incluso aluguel de equipamento, está incluso pagamento de profissional terceirizado, se for o caso, e o cliente é quem paga a conta. Nesse equipamento que eu fiz com o Vant, eu fechei um contrato com ele de R$ 10.000 para fazer esse trabalho, que está lá no meu YouTube. Se você quiser saber detalhes desse trabalho, vai lá no meu YouTube, você vai ter lá. E esses R$ 10.000 foram livres, além do pagamento do aluguel do equipamento e além do pagamento da equipe terceirizada que eu tive que levar para poder fazer, trabalhar com o equipamento, que eu não sabia trabalhar com o Vant. Eu estou aprendendo, me capacitando a trabalhar com esses equipamentos agora, depois desses anos todos trabalhando com serviços ambientais, com o dinheiro
da consultoria. Então eu comprei o meu veículo que eu tenho hoje com o dinheiro da consultoria. Eu não comprei o veículo e assim comecei a fazer meus trabalhos. Não, da mesma forma para todos os equipamentos. Eu atualmente comprei um drone para fazer trabalhos. Inclusive, eu vou passar um monte de conteúdo para vocês de como vocês podem utilizar esse equipamento nos trabalhos de vocês, porque eu acredito que a gente tem que estar sempre melhorando a qualidade dos nossos serviços ambientais. Então, se usar um drone melhora a qualidade do seu serviço, te faz te entregar um resultado melhor, você não pode ficar para trás. Então, eu comprei o equipamento agora, com o dinheiro que eu arrecadei no meu negócio ambiental. Eu não comprei um drone e agora eu vou começar a vender o serviço do drone. Não é assim que funciona. Então, galera, essa live tem esse objetivo. Eu recebi uma pergunta aqui, ó. Você definiu um raio de atuação, certo? Sim, a gente tem que definir um raio de atuação. Como é que a gente define um raio de atuação? De acordo com nossas condições de assistência em termos de distribuição geográfica dos nossos clientes. Ontem eu ensinei os passos iniciais. Um dos passos era você definir quem são seus clientes. Eu expliquei como é que você faz essa parada dentro do contexto da consultoria ambiental e licenciamento. Definindo esses clientes, agora você vai saber. Você vai fazer o seguinte, até quantos quilômetros da minha cidade, da minha sede, de onde eu trabalho, eu posso prestar uma assessoria ambiental com qualidade. Vejam que isso já é depois do terceiro passo de ontem, que é você estudar as demandas. Então, quando você estudar as demandas, você sabe exatamente o que você precisa fazer. E agora vem a questão, será que uma cidade que está a 60 quilômetros daqui, eu posso dar essa assistência? Se a resposta for sim, ele está dentro do seu espaço geográfico de atuação. Se a resposta for não, então ele está fora do seu espaço geográfico de atuação. É assim que você delimita esse espaço geográfico. Ah, lá, esse espaço é fixo? Não. À medida que você vai pegando seus primeiros trabalhos, seu primeiro espaço geográfico pode ser dentro da sua cidade. Entendeu? Já que você não tem tantos recursos para você atingir cidades que estão vizinhas a 50 quilômetros, a 80 quilômetros, por exemplo, está perto. Quando você pega seus primeiros trabalhos, que você arrecada os primeiros faturamentos, os primeiros contratos, aí você vai começar a ter mais condições de atingir um pouco mais longe. Vamos um pouco mais na cidade vizinha, até que você feche ali um diâmetro de pelo menos, um raio de pelo menos 50 quilômetros, que é um raio, vamos dizer assim, aceitável para você fazer uma assessoria com eficiência. Não adianta pegar um monte de empresa e não prestar um serviço eficiente, porque não tem como estar indo lá, porque não tem como dar assistência ao empreendedor. E isso conta muito, galera. Isso conta muito. Então, o tema, a grande questão dessa live de hoje é justamente essa. Porque a questão de dinheiro, de valor, de não ter dinheiro para investir, é justamente uma das coisas mais recorrentes que eu escuto. Teve mais algumas perguntas. Então você indica para começar com um raio menor e ir aumentando. Com certeza. Começa. Só uma história para vocês como é interessante. Eu moro nesse local aqui, nessa mesma casa que eu tô, há muitos anos. Já no mínimo uns 10 anos que eu moro aqui, tá? E na esquina da minha casa sempre teve uma panificadora, uma padaria. Então na época da minha faculdade eu sempre escutava que não tem demanda, não tem demanda, não tem demanda. E eu não conseguia ver quais são os empreendimentos que eu precisava. Inclusive, esse foi um dos principais temas da live de ontem. Quando eu comecei a ver isso, eu comecei a ver uma panificadora que está na minha esquina como uma oportunidade de prestar serviço. E o que aconteceu? Eu fechei um contrato de licenciamento ambiental com uma panificadora que está na esquina da minha casa e que eu simplesmente não sabia que eu poderia fazer alguma coisa com ela. Mas essa panificadora parece simples, mas o órgão ambiental solicitou plano de gerenciamento de resíduos sólidos, solicitou uma série de serviços ambientais para que ela tenha a licença ambiental. E hoje a gente está fazendo esse trabalho. Ela já tem a licença ambiental dela e a gente está fazendo esse trabalho. Então é uma questão de você ver as oportunidades que estão bem pertinho de você, começar a faturar e aí você vai ter condições de comprar um carro para ir mais longe. E é assim que se constrói a sua carreira ambiental de sucesso. A bióloga conservadora colocou aqui: o tempo dessa assistência depende do trabalho, né? Depende de cada situação, tá? Depende. Então, por isso que é importante você estudar as demandas específicas de cada trabalho, de cada empresa. Por exemplo, um posto de combustível não tem as mesmas demandas do que uma oficina de funilaria e pintura tem. Por isso que esse é o terceiro passo, é um dos passos mais importantes. Senta, pega a tua planilha do Excel que a gente ensinou a fazer ontem,
coloca lá todos os empreendimentos que estão dentro do seu público-alvo, lá de acordo com o nicho de consultoria ambiental e licenciamento, e estuda quais são os aspectos e impactos ambientais de cada um, e aí você vai começar a observar as demandas. Se uma oficina gera efluente, então uma das demandas é a questão do tratamento. Esse tratamento ele tem que ter um monitoramento, tá? E quem vai dizer direitinho isso é o órgão ambiental. O tempo que você tem que dar mandando relatório e tudo mais, você já consegue ver que você vai precisar de uma assistência naquele empreendimento, tá? Então tá aqui, quanto tempo em média demora uma assistência assim? Você fala de visita técnica nesse caso, é um cronograma de assessoria periódica, de assistência técnica periódica. Às vezes, alguns casos, 2 vezes por semana você vai no empreendimento para olhar como é que está sendo feito os trabalhos, a gestão dos resíduos sólidos, o manejo interno dos efluentes, como é que está sendo tudo ok, se o treinamento que você passou para os funcionários, por exemplo, está surgindo efeito, o pessoal está fazendo a coisa certa. Então você tem que montar o seu cronograma de acordo com o que você acha necessário de acompanhamento naquele empreendimento. Sempre movendo os trabalhos para o resultado, que é a segurança ambiental do empreendimento, a segurança sobre as exigências ambientais. Então, se você tem que estar lá todo dia, você tem que botar lá na planilha de orçamento financeiro que você tem que estar lá todo dia. Então, o preço ao custo que você vai ter para estar lá todo dia, o seu valor por hora, quanto é que custa a sua hora técnica. Então, tudo isso você tem que analisar para que você dê um preço justo para cada caso e o cliente saber ali que é a melhor solução para ele, tá? Não tem tempo fixo. A Sofia, acho que é Sofia, colocou aqui, você possui um catálogo, como divulga seus serviços? A questão de como divulgar o nosso serviço vai ser um tema para uma live bem específica que a gente vai falar no decorrer desse projeto dos lives. É um tema que a gente tem que sentar realmente com calma, tá? Para eu explicar para vocês as técnicas mais eficientes que você tem para divulgar os seus serviços ambientais. Mas já que você falou em catálogo, eu acho o seguinte, catálogo não é uma forma eficiente de você publicar e distribuir seus serviços ambientais. Porque o empreendedor que está lá, por exemplo, na internet, se você vai divulgar seu trabalho na internet, que é uma das formas mais eficientes que tem, devido a esse grande boom, né, que as pessoas estão com a atenção voltada no digital. Quando o empreendedor está olhando lá as coisas dele no celular, ele não vai olhar um catálogo seu e vai ficar, olha que legal, que serviço é esse que eu estou precisando? Aí vai listar, olha como faz muito. Não é desse jeito que funciona, tá? Então, catálogo já é uma forma muito ultrapassada de você divulgar serviços ambientais. Não estou dizendo que você não tem que ter um site, por exemplo, uma página, uma landing page, onde tem lá o serviço que você faz. Mas com o objetivo de divulgar seu trabalho, não é eficiente. Porque ninguém vai ficar, não é que nem, por exemplo, um restaurante que tem lá um menu que o cliente vai olhar o melhor. Ele nem sabe, às vezes, que precisa daquilo tudo que você oferece. Então, é um processo bastante estratégico que você tem que ter e o catálogo não é eficiente para esse objetivo, tá bom? Então, galera, o grande foco dessa live aqui é dizer para vocês o seguinte, talvez um veículo seja necessário para você fazer um trabalho ambiental, um serviço ambiental, talvez você usar um drone vai melhorar exponencialmente a qualidade do seu serviço, inclusive tem muitos trabalhos que só podem ser feitos com um resultado confiável, se for utilizando um equipamento desse, que vai fazer um aerolevantamento, uma aerofotogrametria da área, mas você não precisa ter esse equipamento para você usar esse equipamento. Você não precisa ter um veículo para você usar um veículo. Você tem formas de utilizar esses equipamentos sem precisar necessariamente investir dinheiro do seu bolso para você utilizar, tá bom? Tem uma mensagem aqui da Ecomins. Quais requisitos necessários para ter autorização para atuar como consultor? Tem que ter uma autorização da prefeitura? É o seguinte, para você atuar como consultor ambiental, primeiramente você tem que ser dessa área de meio ambiente, você tem que ter alguns conhecimentos específicos, técnicos, tá? Por exemplo, de o que é um impacto ambiental, por exemplo, que é um aspecto ambiental, porque você vai estar diariamente envolvido com isso, principalmente no contexto de consultoria ambiental e licenciamento, e aí o primeiro passo, você não precisa de nenhuma terceirização, nenhuma autorização para você iniciar a sua carreira. À medida que você vai fazendo seus trabalhos, que você entra no campo de batalha mesmo, você segue lá os 3 passos, e aí você vai começar a consultar quais são os pré-requisitos. Geralmente, o que acontece?
geralmente você tem que fazer, por exemplo, um cadastro no IBAMA, tá? Que é um cadastro CTF-AIDA, que chama, que é a Atividade de Defesa Ambiental. Então você faz um CTF-AIDA para poder você ter o seu certificado junto ao IBAMA de que você presta serviço de consultoria ambiental. Então isso é um pré-requisito. Outro pré-requisito, muitos órgãos ambientais exigem que você faça um cadastro no órgão ambiental, para você formalizar junto ao órgão ambiental que você é um profissional que vai estar atuando na consultoria ambiental. Então é muito simples, você vai lá no órgão ambiental, diz, olha, eu quero fazer meu cadastro aqui, ele vai te dar um checklist, geralmente é uma cópia do seu diploma, ou uma cópia aí do seu conselho de classe, e aí você faz o cadastro, tá? Mas isso é um passo a passo, você não precisa correr agora imediatamente fazer esse cadastro, a não ser que você já esteja aí fazendo seus primeiros trabalhos, pegando, fazendo negociações, mandando propostas, então é importante. Até porque, em muitos casos, o empreendedor ele busca no órgão ambiental quem são os profissionais que estão cadastrados lá, tá? E o órgão ambiental já dá uma folha, um papel com todos os profissionais que estão cadastrados. Então, o empreendedor que está precisando desse serviço, ele olha o catálogo, olha lá a relação de nomes e faz as ligações conforme os nomes estão lá. Então, isso é necessário, mas isso é um passo a passo. Não precisa correr agora e fazer isso. Então, vamos aqui olhar outras perguntas. Vamos lá, entendi. Você possui catálogo. Quais requisitos necessários para ter autorização? Acabei de responder. Outro órgão competente. Geralmente os órgãos ambientais, eu acabei de falar para vocês, tenham essa mesma dúvida. Se eu esclarecer a dúvida, manda aqui, tá? Se eu não tiver esclarecido, fala que eu respondo de uma forma melhor. A Lu colocou, para me ajudar a identificar as demandas dos empreendimentos de acordo com os aspectos ambientais. Você indica algum documento que eu possa seguir e estudar? É interessante o seguinte, como é que você identifica aspecto de impacto ambiental? Estudando o fluxograma operacional do empreendimento. Então vamos lá, um exemplo aqui. Vamos tomar um exemplo bem comum, uma panificadora. Vamos lá, como é que uma indústria de panificação funciona? Tem lá as máquinas que fabricam os pães, fabricam os bolos, lá, as coisas que eles vendem. Então você tem aí, você pode até pesquisar como é que funciona o fluxograma para produzir esses materiais, esses alimentos, tá? E aí, a partir do momento que você vê uma geração de resíduo, por exemplo, na produção desses pães, com certeza lá vai ter uma geração de resíduos. Toda atividade gera resíduo. Agora, a geração desse resíduo é suficiente para ser necessário um plano de gerenciamento de resíduos sólidos? Aí vai depender da questão específica do empreendimento. Mas você já tem um sinal verde lá, um sinal amarelo, de que tem geração de resíduo. Então é um aspecto ambiental que precisa ter um controle desse aspecto, porque ele vai gerar um impacto adverso no meio. Então assim você já começa aí a pensar nas demandas. Outro exemplo, um loteamento, também muito comum. Para instalar um loteamento, você primeiro tem que fazer um trabalho topográfico imenso na área. Então vai ter degradação ambiental de alguns locais dessa área de loteamento, você vai ter movimentação de terra, pode ser que você tenha alguns desmatamentos. Então tudo isso que eu estou falando para vocês são aspectos ambientais que precisam passar por um controle desses impactos. Um exemplo aqui, eu fiz um licenciamento, um processo de consultoria ambiental para uma licença de instalação de um loteamento, e no decorrer do processo, o órgão ambiental solicitou um PRAD de alguns pontos específicos desse loteamento. O que acontece? Quando o empreendedor estava instalando as vias, colocando calçamento, fazendo alguns desmatamentos, já tinha a licença de instalação, tá? E aí aconteceu que o órgão ambiental foi fazer uma vistoria e viu que o fato de ter diminuído o potencial de absorção do solo com processos de calçamento de vias, que aumenta, que faz o solo ser menos permeável, né? Então, em alguns pontos, como a chuva estava vindo, a quadra invernosa estava vindo, alguns pontos estavam sendo degradados, estava surgindo vossorocas, ravinas. Então, tinha um processo de erosão pontuais, tá, espalhados em alguns locais do loteamento, que precisava de uma recuperação ambiental para que esse processo de erosão não evoluísse. Então, qual foi o nosso papel na consultoria? O meu papel na consultoria? Elaborar um plano de recuperação de áreas degradadas para mitigar os impactos ambientais que a instalação do loteamento causou nesses pontos específicos que estavam dentro da área do loteamento. Então, isso foi um aspecto ambiental que a gente verificou, e esse aspecto ambiental resultou numa demanda, num serviço prático para o loteamento, uma vez que causa um impacto ambiental negativo que precisava ser controlado. Então não tem segredo, galera. A parada é essa, você tem que analisar o empreendimento.
Então, por isso que a habilidade de identificar aspectos e impactos ambientais é tão importante para um consultor ambiental de licenciamento. Então, eu indico que você estude essa parada de identificar aspecto, identificar impacto. Isso é uma parada bem, assim, da universidade, que você tem que correr atrás, tem que dar uma lida. Pega os empreendimentos que você listou lá na live passada, no passo 2, e começa a estudar quais são os aspectos ambientais de um posto de combustível. Estuda, dá uma olhada no que a internet tem para te oferecer quanto a isso. Tem uma série de aspectos ambientais, uma série de impactos que precisam ser controlados. Um exemplo de um aspecto ambiental que precisa ser controlado no posto de combustível é a geração de resíduos perigosos. Tá? Quais são os resíduos perigosos que são gerados num posto de combustível? O óleo. Muitos postos de combustíveis, eles têm troca de óleo incluso lá no posto, tá? E esse óleo que é utilizado é um resíduo perigoso. Então, se é um resíduo perigoso, você tem que ter uma gestão eficiente desse resíduo perigoso. Como é que a gente faz geralmente? As empresas contratam outras empresas que são devidamente licenciadas para coletar esses resíduos perigosos e dar a destinação final ambientalmente adequada para fazer esse trabalho de destinação final dos resíduos. E isso está dentro do PGRS do posto. Tá? Então tem toda uma gestão interna, a gente delimita um local específico para acondicionar os resíduos perigosos, de acordo com as normas técnicas que pede lá, as medidas de segurança. E aí, periodicamente, essa empresa vem para o posto, coleta esses óleos e leva para a destinação final ambientalmente adequada, que geralmente ou vai para a refinaria ou passa por um processo de incineração. Eu sempre indico empresas que fazem uma reutilização de alguma forma, através de um tratamento, de uma refinaria. Porque incineração a gente sabe que também é uma atividade que para alguns resíduos é necessário, como por exemplo resíduos de serviço de saúde, né? A gente estudou isso, mas não é uma medida que seja, talvez, também vai gerar vários impactos no meio, dependendo de como é feita essa incineração. Então, geralmente a gente manda para uma refinaria, vai reutilizar o material, que é uma forma aí ambientalmente mais adequada, né? Então, basicamente é assim que você identifica os aspectos e impactos ambientais do seu público-alvo. A Lu colocou aqui, para me ajudar a identificar, pronto, acabei de responder essa pergunta. Se não ficou tão claro, Lu, manda aqui, tá? Que a gente esclarece. Entrou alguns alunos do treinamento, o Carlos colocou aqui, para o empreendimento que não possui licença ambiental, você sugere dividir o contrato em duas partes? 1, obtenção da licença, 2, atendimento das condicionantes? Com certeza, Carlos, aqui é uma estratégia que eu utilizo muito. Como é que eu faço? Eu uso um trabalho pontual, que seria liberar, fazer os trabalhos necessários para a licença ambiental dele sair, ou seja, por que eu falo? A gente vai falar sobre esses modelos de negócio, de contrato pontual e contrato de acompanhamento. Porque é um contrato pontual que tem prazo de validade. Assim que a licença ambiental é emitida, você entrega a licença ambiental e o acordo ele é parcialmente finalizado ali. Então você tem essa primeira oportunidade de quê? De ganhar a confiança do empreendedor. Como é que você faz isso? Fazendo o melhor trabalho que ele poderia esperar dentro do seu segmento, na sua cidade, na sua região. Então você pega essa oportunidade de fazer um trabalho pequeno, às vezes não é nenhuma licença, às vezes é um memorial descritivo, às vezes é um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que você vai passar ali 2 meses com o empreendedor e entrega um melhor trabalho, entrega mais do que você prometeu. E aí você faz o que? Você ganha a confiança dele e mostra para ele que não parou por ali, que a gente resolveu um problema pontual, mas existem outras necessidades que o empreendimento dele vai ter. E ele está ali com você, ele viu você trabalhando, ele viu sua dedicação, ele viu quanto você foi eficiente. Você disse que ia entregar em 15 dias, você entregou em 10, e além do PGRS, você ainda fez outro trabalho para ele que nem estava previsto, que ele nem esperava, tá? E aí você ganhou a confiança dele. E o que ele não vai ter outra opção senão te contratar para fazer um contrato continuado. O meu principal cliente, ele está comigo desde 2014, quando eu entrei na empresa que eu comecei o estágio. Então ele era da empresa, a gente continuou, eu virei de estagiário, eu passei para gerente da empresa, ele continuou com a gente, e quando eu decidi abrir meu próprio negócio ambiental, ele falou para mim o seguinte: eu só fico na empresa que você está agora, eu não tinha pedido demissão ainda, até quando você ficar. Então eu decidi sair, independente de ele ficar comigo ou não, já ia sair para começar a minha carreira, e ele ficou comigo. Então desde 2014 até 2020 ele está comigo, são 6 anos
de parceria, mas isso começou com um trabalho, um pequeno trabalho que ele viu e achou e ganhou a confiança. Então é assim que se constrói sua carreira no longo prazo. Ganha a confiança no contrato pontual e aí estende esse contrato aí sem nem prazo de validade para terminar, ok, Carlos? Se eu não tiver esclarecido, tu manda aí pra gente esclarecer, tá bom? A Sofia colocou: você trabalha só com rádio e licenciamento? Como escolher o serviço pela sua experiência anterior? Eu trabalho com consultoria ambiental especializada em licenciamento. Dentro desse contexto, você tem vários estudos e projetos ambientais. PRAD, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, é um dos estudos. Nós temos o Plano de Controle Ambiental, que também é um dos estudos mais solicitados em serviços ambientais. Nós temos Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que é um dos estudos também mais solicitados em processo de licenciamento ambiental. E lembre-se que eu estou falando de empresas, empreendimentos de local, empreendimentos de pequeno porte a médio porte, que é o seu foco agora. A gente às vezes fica querendo pegar as grandes empresas e esquece que a gente consegue formar a nossa carreira, uma base sólida, com um empreendimento que está na nossa esquina. Que às vezes a gente pensa que não tem nada para oferecer, mas na verdade tem muita oportunidade de você prestar serviço para ela. Daí é muito mais fácil de você chegar lá, é muito mais fácil de você conversar com o empreendedor, tá? Então, dentro desse contexto, Sofia, é isso. Tem vários estudos. E quando eu tenho um estudo que eu não posso assinar, eu chamo com uma parceria. Inclusive, nós falamos muito sobre isso ontem, formação de equipe, tá? Não tem como colocar no contrato atendimento de condicionantes se elas não existem. As condicionantes saem da licença. Sem licença não tem condicionante. Na medida que você vai fazendo o trabalho, você vai começando a saber quais são as condicionantes que vão vir posteriormente àquela licença. Mas uma coisa é clara, por mais que não tenha, realmente você tem razão, não tem como a gente colocar no contrato atendimento de condicionante, mas uma coisa é clara, sempre vai ter alguma condicionante em alguma licença. Independente de você ter a licença na sua mão, você sabe que vai ter trabalho para fazer futuramente. Então não impede você de conversar com o empreendedor a possibilidade, dependendo do nível que você de aproximação que você tem com ele, o nível de confiança que você tem com ele, de você já dar um tiro de alerta para ele de que vai ser necessário fazer trabalhos futuros. E se for o caso, já faz um contrato pegando toda essa parte aí, para ele nem se preocupar mais com licenciamento ambiental do empreendimento dele. Então são várias opções, são várias alternativas. Por mais que a gente não saiba exatamente quais são as condicionantes, a gente sabe que vai ter condicionante. E fazendo o exercício de estudar os aspectos e impactos ambientais do empreendimento, a gente consegue até prever quais são essas condicionantes que aquela licença, daquele loteamento, que nem existe ainda a licença, vai ter no futuro, ok? Então é interessante vocês terem essa ideia. Olhar aqui mais algumas perguntas. As perguntas aqui finalizaram. A gente até fugiu um pouco, né, do tema que a gente escolheu, mas a gente já está se aproximando da nossa hora dessa live 3. Então, só para a gente deixar fixo, o tema dessa live foi mostrar para vocês, o objetivo dessa live foi mostrar para vocês que vocês já têm provavelmente 99% da chance, vocês já têm tudo que vocês precisam ter de estrutura de equipamento para iniciar uma carreira ambiental de sucesso aí na sua cidade e aí na sua região. Não se preocupe se você vai precisar de carro, se você vai precisar de drone. Quando o momento de precisar desses equipamentos chegar, você vai dar um jeito de ter esse equipamento, porque essa é a cabeça que o consultor ambiental tem que ter. Eu tenho que fazer um trabalho que eu não posso assinar. Eu chamo um parceiro. Por que eu não vou pegar esse trabalho? Eu chamo um parceiro que pode assinar comigo, ok? Então é assim que a gente pensa, solucionar problemas. E nós, como consultores ambientais de licenciamento, a gente tem um papel de gerir o processo de licenciamento. Nós somos os gestores do processo de licenciamento. O empreendedor confia na gente, em nós. E nós fazemos tudo necessário para cumprir com as exigências necessárias, com as condicionantes, com os trabalhos, para entregar o grande resultado do nosso trabalho, que é a segurança jurídica para o empreendimento, que se refere às exigências ambientais que a legislação cobra deles. Então, se tem alguma dúvida ainda sobre esse tema de hoje, tá? Manda aqui que eu vou responder. Se não tiver, a gente finaliza esse episódio 3, Domine Sua Carreira Ambiental, agora, ok? Então, galera, só para lembrar para vocês, todos os dias,
às 17h02, eu estarei aqui com vocês durante esse momento difícil que a gente está passando. Eu tenho essa missão de trazer esse conteúdo para vocês, então eu aproveitei esse momento para estar todo dia às 17h02 com vocês passando conteúdo prático, conteúdo que vai fazer vocês entrarem no mercado e terem sucesso no mercado ambiental, que é isso que eu quero para vocês. Eu quero que vocês tenham resultados parecidos com o que eu tenho, até melhores com os resultados que eu tenho, e eu quero que a gente vá junto, dê as mãos nesse momento difícil e aproveite esse momento como uma oportunidade de vocês crescerem como profissional. Então, todos os dias, às 5h02 do dia, começou segunda-feira agora, dia 23, até o dia 3 de abril, eu vou estar com vocês nesse movimento do domínio em sua carreira ambiental. Então, tem aqui alguns comentários. A live foi muito absurda, boa, verdade, parabéns. Obrigado mesmo por você estar acompanhando. E eu parabenizo vocês, galera. Assim, esqueci de parabenizar vocês. Vocês estão de parabéns por vocês estarem aqui, de esquecerem um pouco do que está acontecendo lá fora e concentrarem na sua carreira, em se fazer um profissional melhor. Então, parabéns para vocês. Eu espero contar com vocês nesse nosso movimento, nas próximas lives que vão acontecer. Então, amanhã, às 17h02, temos um encontro marcado aqui. Muito obrigado, parabéns e até amanhã. Deu quanto tempo? Quanto tempo? Pra mim tá passando tão rápido, cara. Eu também tô achando um pouco rápido, mas Tu viu que o pessoal pergunta outras coisas. para, né, aqui? É.